E seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso webinário Emoções e Psicoterapia. Fico muito feliz que você esteja participando aqui comigo desse projeto qual que eu montei com muito carinho para vocês, com a ideia de auxiliar os psicólogos que estão pensando em atuar no consultório ou que já atuam, e também eu vi lá no nosso grupo do Telegram que nós temos muitos alunos de graduação também aqui no webinário. Então a minha ideia é aperfeiçoar o repertório de quem já está atendendo e também de preparar e colocar um pouco a ideia do que é esse atendimento clínico em psicologia. Aqui o tema abordado é emoções. É um tema que eu tenho muita paixão em trabalhar. Trabalho há 21 anos, eu atuo no consultório, na clínica já. E aqui, durante toda essa minha trajetória, eu fui percebendo algumas coisas que funcionam muito bem no atendimento. E é um pouquinho delas que eu venho trazer aqui para vocês nesse webinário. Então eu peço que vocês tenham aí do ladinho de vocês a apostila que eu já encaminhei para vocês por e-mail, ou também ela tá lá no Telegram, tá? Naquela apostila tem uma sequência de exercícios ou de apontamentos que são do nosso fluxo, né? É o nosso passo a passo do conteúdo que nós vamos ver nesses 3 dias de webinário. Então é importante que você tenha ali ela por perto, certo? Tenha também um caderno, tenha também o próprio espaço da apostila para você fazer suas anotações, deixa um copo de água, né? E reserva um tempo para assistir com calma todo esse conteúdo que eu trago para vocês nesse webinário. E esse webinário, ele tá, digamos assim, organizado com 3 grandes temáticas. Hoje, né, neste dia de hoje, nós vamos conversar sobre os esquemas emocionais do paciente. Eu vou apresentar para vocês, em cima, todo o conhecimento baseado em uma teoria integradora. Por que eu tenho que falar isso para vocês? Que na psicologia nós temos diferentes abordagens, nós temos diferentes formas de enxergar o paciente. E é claro, se eu estou me propondo aqui a fazer um webinário, né, para tantos psicólogos, que até eu tenho mais de 1.100 psicólogos inscritos nesse webinário, muitos são de abordagens diferentes inclusive daquelas que eu trabalho. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e com terapias contextuais. Então aqui eu sei que eu já tenho também psicólogos da psicanálise, da Gestalt, de fenomenologia, eu tenho de diferentes abordagens. E para isso, é claro que a gente não vai ter uma abordagem que seja para todas, mas a gente tem abordagens que são mais integradoras. O que quer dizer isso, né? Não é fazer uma salada de epistemologia dentro da psicologia. Não, até rimou. Não é fazer essa salada, mas é a gente ter acesso a teorias que possam ser integradas àquela que eu estudo, com todo o cuidado e com toda a responsabilidade, né, na questão filosófica e epistemológica da abordagem. Então, a teoria que eu trago para vocês, ela é uma teoria integrativa, conforme o próprio autor, que conversa tranquilamente com as TCCs, com as contextuais, mas também ela pode contribuir e muito com as outras abordagens, fazendo, é claro, essa releitura. Tenho certeza que no decorrer do processo vocês vão ver como é possível fazer isso. Que abordagem que é essa que eu vou trabalhar? É a terapia do esquema emocional. E vamos pensar o seguinte, né? O nome esquema, o pessoal adora esse nome esquema, né? Então tem a terapia do esquema do Jeffrey Young. Não é essa que nós vamos trabalhar. Nós temos a teoria do esquema emocional, que é do Greenberg, que inclusive o nosso terceiro encontro tem muito do Greenberg ali. E nós temos também a terapia do esquema emocional, que é a EST do Robert Leahy. Então a gente tem o nome esquema aí em diferentes terapias. Então hoje, a que a gente vai conversar hoje é a EST, terapia do esquema emocional do Robert Leahy. Todo o webinário ele também está pautado e fundamentado em cima do conceito de regulação emocional, também trabalhado muito com o Robert Leahy. Eu fui olhar aqui do lado para ver se o livro estava aqui, mas não está. O livro está lá em casa e hoje eu estou aqui no consultório gravando esse webinário para você. Então aqui que a gente vai garantir a consistência teórica do webinário.
O nosso segundo encontro, a gente vai falar sobre um conceito muito específico da EST e que eu tenho certeza que você que trabalha no consultório, você já viu provavelmente o que eu vou mostrar para vocês acontecer, que é o perfeccionismo emocional, né? E como que esse perfeccionismo emocional, ele vem, como que ele aparece na psicoterapia. E ele vai aparecer desde o momento que o paciente traz para você os objetivos dele para a terapia, até o próprio funcionamento da relação terapêutica, até de como o próprio paciente responde na terapia em relação às emoções dele. E no último dia, eu vou trazer para vocês uma parcela menor, né? Não tenho como num webinário desses aprofundar muito, mas eu vou trazer para vocês algumas técnicas bem legais para melhorar o processamento das emoções do paciente. Então, o tema das emoções, ele vai passar desde o esquema emocional, as 14 dimensões para a gente conhecer esse esquema emocional, como que o perfeccionismo emocional ele vai influenciar no teu trabalho enquanto psicoterapeuta e, por último, algumas técnicas para melhorar esse processamento das emoções, do conhecer as emoções e lidar com elas do seu paciente. Então, esse é o nosso programa para esses 3 dias de webinário. Então, nesse nosso primeiro episódio, né, o episódio que a gente vai falar dos esquemas emocionais do paciente. Deixa eu apertar minha cadeira aqui, porque essa é uma cadeira que quando eu estou no atendimento online, eu levo cada susto, porque às vezes eu me encosto e ela vai para trás. Né? Então, eu já vou travar ela aqui para não acontecer isso hoje. Então, o nosso primeiro episódio, que é os esquemas emocionais do paciente, vamos conhecer as 14 dimensões emocionais e como que elas influenciam a psicoterapia. Esse nosso tema, por que eu resolvi trazer esse tema para cá, né? Porque uma coisa que eu percebi nesses anos de atendimento em clínica é que os pacientes, eles chegam, geralmente, né, não são todos, é claro, mas boa parte deles chegam com queixas emocionais para a psicoterapia. Que queixas emocionais são essas? Quando os pacientes chegam e falam, eu preciso parar com a minha ansiedade, eu venho porque eu me sinto muito triste, né? Eu venho porque eu não consigo me sentir feliz, né? Então, a emoção é algo que mobiliza muito o paciente para a vinda dele na psicoterapia. E eu, por trabalhar tanto tempo com a terapia, tanto comportamental, cognitivo-comportamental, e agora com as contextuais, eu percebo que no início da minha carreira, faltava muito a parte teórica para acolher o paciente na questão das emoções. Até porque se a gente fala das terapias cognitivas, boa parte das intervenções estarão ligadas ao pensamento do paciente. Muitas vezes a gente está fazendo ali o questionamento socrático, a gente está monitorando os pensamentos do paciente, ou independente se você está lá na comportamental, olhando o pensamento como um comportamento encoberto, ou se você está olhando mais o processo cognitivo, o processo mental das terapias cognitivistas, independente de qual o teu olhar teórico, as emoções elas não têm digamos assim, um recurso tão amplo como a gente tem ultimamente. E por que é importante ter esses recursos para chegar no paciente, para saber ouvir esse paciente, para saber conversar com ele sobre? Porque geralmente essa é a primeira demanda que o paciente traz. Então a gente ter um repertório legal para falar sobre emoções, para aprender a avaliar as emoções, a relação do paciente com as emoções, facilita muito o nosso trabalho, ajuda muito na relação terapêutica com o paciente e também faz com que o paciente tenha uma adesão maior à terapia, porque a gente vai estar acolhendo e trabalhando tecnicamente aquilo que é a maior demanda do paciente. Por isso que eu me interessei sempre muito no tema das emoções. Né? Por isso que eu mergulhei muito na terapia do esquema emocional, seja a terapia do esquema do Jeffrey Young, a do Robert Lear e do Greenberg, né? Então essa é uma temática que eu acho fantástica para a gente trabalhar com os pacientes, e nesse workshop eu acredito, desse webinário, eu acredito que eu já vou conseguir passar para vocês um pouco dessa visão. E para a gente trabalhar com a questão das emoções do paciente, a gente tem que entender como que funciona esse fluxo das emoções. Temos diferentes teorias para falar sobre. Aqui eu vou apresentar um modelo teórico para vocês,
que é a teoria do esquema emocional. O que essa teoria do esquema emocional ajuda a gente? A deixar o nosso ouvido mais sensível para o relato do paciente, para quando esse paciente fala das suas emoções, para como esse paciente enxerga as suas emoções, para como esse paciente expressa essas emoções e para entender o fluxo emocional do paciente na própria sessão. Então, o que a gente vai conhecer nesse primeiro momento são entender o que é o esquema emocional, né? Então, vamos para uma primeira compreensão. Sempre que eu falar daqui para frente eu estou falando da terapia do esquema emocional do Robert Leahy, que é toda pautada em cima da teoria do esquema emocional. Então, o modelo da Asch, ela é um modelo que foca na avaliação, né? Como que a pessoa avalia a emoção e como que essa pessoa responde a essa experiência emocional. Então, a gente tem que entender que as pessoas elas têm teorias implícitas, tá? A gente cria teorias sobre as nossas emoções, sobre as emoções dos outros, né? A gente cria explicações de causalidade, de por que uma emoção aparece, se uma emoção ela é válida ou não é válida. A gente cria teorias também sobre a duração da emoção, a gente cria teorias também sobre a necessidade de controlar ou não as emoções. E a gente também, o ser humano, ele vai criar regras sobre essa emoção. Ele vai dizer se uma emoção é aceita ou não é aceita, se ela tem que ser inibida ou se ela tem que ser expressa. Então, por exemplo, se a gente pensa, para mostrar um pouquinho isso para vocês, sobre essas regras que a gente cria sobre as emoções, vamos pensar assim, será que a agressividade, ela é mais validada para os homens ou para as mulheres? Então eu sempre brinco, uma mulher agressiva, ela é taxada às vezes, descontrolada. Um homem agressivo pode ser taxado como firme. Então a gente tem uma cultura em relação às emoções, a gente tem uma cultura que ela vai se pautar justamente nisso, nas ideias, nas regras e nas crenças que a gente tem sobre aquela emoção. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que a relação com a nossa emoção parte de uma interpretação que nós temos, a gente vai começar a buscar identificar isso no próprio paciente. Então, vamos ver agora um pouquinho dessa definição do esquema emocional, que é, a partir do momento que as emoções elas surgem na gente, a partir do momento que a emoção ela começa, a experiência emocional ela começa a aparecer, as pessoas elas vão tentar interpretar essa experiência a partir de diferentes critérios, né? E essa interpretação que eu faço dessa experiência emocional vai levar ao quê? A formas de lidar com essa emoção. Eu vou criar a partir disso estratégias para responder ou não a essas emoções. Então, esse processo de avaliar e de encontrar uma estratégia para lidar com essa emoção é chamado de esquema emocional. Um exemplo para ajudar aqui. E aí vou colocar um exemplo até bem completo, com história e com tudo. Vamos imaginar que eu venho de uma educação que colocou o choro como tristeza, como ser fraco. Isso eu tenho certeza que vocês já viram no consultório, ou até mesmo vocês já passaram por isso. Então vamos imaginar que na minha educação eu aprendi com os meus pais, com as pessoas que eu convivia, que chorar é sinônimo de fraqueza. Então o que vai acontecer? Toda vez que eu penso que vem a vontade de chorar, que eu sinto, não é penso aqui, né? Eu sinto vontade de chorar, que eu fico triste, o que vai acontecer com essa experiência emocional? Vem um fluxo de interpretação. Não posso chorar, porque se eu chorar eu sou fraco. Não, engole o choro. Vamos até reproduzir às vezes a fala que a gente já ouviu. Engole o choro. Não, supera isso. Não olha muito para essa tristeza. Supera porque isso tem que ser superado. Então olha só, aqui eu já coloquei várias ideias de interpretação disso que eu estou experimentando. E se eu tenho
sentir tristeza, sentir vontade de chorar, se eu olho isso como fraqueza, algo que eu tenho que ter vergonha, esconder, o que vai acontecer com a minha forma de... O que eu vou fazer para regular essa emoção? N coisas. Eu posso desde segurar o choro e mudar o assunto, como acontece no próprio consultório. Eu posso tomar uma garrafa de vinho. Então, esse processo de como eu interpreto a emoção que eu estou sentindo vai influenciar diretamente na forma que eu vou lidar com aquela emoção e com as estratégias, principalmente, que eu vou usar para regular aquela emoção. Se eu tenho uma emoção que eu sinto vergonha dessa emoção, eu olho essa emoção e falo, eu não posso sentir isso. Uma muito comum é a raiva. Não posso sentir raiva. Então, o que eu vou fazer com a minha raiva? Então, eu vou tentar inibir essa raiva, vou tentar não senti-la, né? E aí eu posso fazer N estratégias. No decorrer dessa apresentação, vocês vão ver mais algumas. Então, vamos guardar aqui que a questão, o esquema emocional, ele é como eu avalio, né, essa experiência emocional que eu tenho e as estratégias que eu uso para regular essa experiência emocional. Então, o que o modelo do esquema emocional ele vai falar? Que nesse momento que eu faço essa interpretação sobre a minha experiência emocional, a partir do momento que eu interpreto a minha tristeza, que eu interpreto a minha raiva, que eu interpreto a minha angústia, e esse interpretar ele tem um viés cognitivo, né? Nesse momento que eu faço essa interpretação, vai acontecer o quê? Diferenças na forma de reconhecer essa emoção, na forma de como eu vou resgatar as memórias relacionadas a essa emoção. Então, o que a gente tem que entender? Que as pessoas, elas são diferentes, tá? Principalmente nessa habilidade de reconhecer uma emoção quando ela surge. Então, eu posso ser diferente da pessoa B, né? A pessoa B, ela pode ter um tipo de habilidade de reconhecer aquela emoção, uma velocidade para reconhecer aquela emoção, um nível de aceitação para reconhecer aquela emoção. A pessoa C pode ter uma habilidade de ser menos habilidosa para reconhecer essa emoção. Ela pode tentar fugir dessa emoção. Então vejam que as pessoas elas têm habilidades diferentes para reconhecer a emoção, para nomear essa emoção, né, para relacionar essa emoção com outras emoções, para inclusive fazer associações de memórias de uma emoção para outra. Então, muitas pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de inibição emocional, ou até a própria alexitimia, né, que é um termo que algumas pessoas usam, que não é um termo ainda reconhecido dentro dos critérios diagnósticos, mas que quer dizer o que? Essa questão de inibir as emoções e não conseguir nomear, ter repertório para tatear essas emoções, né? Então, muitas vezes a inibição emocional, ela é uma primeira etapa de um processo subjacente dos esquemas emocionais. Uma vez que o que acontece? Essa falta de capacidade de reconhecer, de dar um nome para a emoção, de vincular essa emoção a uma experiência, vai comprometer o quê? Né? Essa dificuldade de nomear a emoção. Vai comprometer em a pessoa encontrar estratégias saudáveis para lidar com a própria emoção. E além dessa dificuldade de lidar com a própria emoção, pela questão de não ter repertório para nomear, para entrar em contato, algumas pessoas também dão mais importância do que outras para as emoções. Algumas pessoas passam pela vida como não pode dar importância para as emoções, eu não posso olhar para elas. E quando eu não olho para elas, eu não conheço esse meu funcionamento, eu não sei nomear esse funcionamento que eu tenho. Alguns pacientes aqui no consultório, inclusive, eu preciso fazer o quê? Ensinar o paciente a nomear eventos internos desde o comecinho. E às vezes, desde o comecinho deixa eu pegar aqui, pena que eu não tenho, deixa eu ver se eu não tenho nada aqui, guys. Não tenho, vou pegar um papel aqui, por exemplo. Às vezes pedir para o paciente fechar os olhos e aprender a nomear sensações. Porque às vezes o paciente passou tanto tempo desvalidando ou invalidando a emoção e não querendo entrar em contato com ela, que ele não sabe nem descrever o que sente.
né? Então isso é importante a gente avaliar qual é o repertório desse nomear do paciente para as emoções. E além desse repertório, é importante ver o quanto que o paciente valoriza as emoções. E na nossa cultura atual, os pacientes não valorizam as emoções. As emoções, elas passaram um tempo por diferentes questões, aí até acho que de autoajuda e tal, e digo até o Sócrates, né, lá atrás tem uma contribuição com isso, onde as emoções foram desmerecidas, né? Eu não quero sentir, tenho que olhar a razão e eu tenho que esconder a emoção, tenho que ouvir só a razão, se eu ouvir a emoção, eu sou fraco, né? Mas, o que eu digo? A razão, ela faz o quê? Ela organiza, ela planeja, mas o que é importante é a nossa emoção que vai dizer pra gente. Então, entender esse fluxo do paciente, como ele funciona com a valorização das emoções, também é muito importante. Tentem perceber isso com os pacientes de vocês. E, além disso, né, a gente precisa entender que se um paciente não valoriza a emoção e não sabe nomear essa emoção, não tem repertório e habilidade para isso, ele vai ter provavelmente um repertório baixíssimo e muito pobre para lidar com essa emoção. Provavelmente ele vai ter estratégias disfuncionais para lidar com a emoção. Então, por exemplo, se eu vejo a raiva, vamos pensar raiva, não posso sentir raiva, não devo sentir raiva, né? Não posso dar importância para a raiva. O que acontece? Eu posso ignorar ela e deixar de usar a raiva no momento que ela é importante. E que momento é importante usar a raiva? Quando um limite está sendo violado, um desrespeito está acontecendo, ou quando uma injustiça está acontecendo também. Então, se eu não olho para a raiva, eu deixo de ler o que está acontecendo ao meu redor, eu deixo de ler o que é importante para mim e quais são as minhas necessidades. Então, gostaria que aqui vocês entendessem o que? As pessoas têm habilidades diferentes para nomear as emoções, e com isso elas vão ter repertórios com diferentes funcionalidades para regular as próprias emoções. E isso também está muito ligado ao nível de importância que as pessoas dão para as emoções. Então, as pessoas elas podem ter construções ansiosas, raivosas ou depressivas sobre a própria emoção dela. O que isso quer dizer? Que a gente pode ficar ansioso pela nossa ansiedade. O que isso também pode dizer? Que a gente pode ficar com raiva porque a gente está com raiva. A gente também pode ficar deprimido por estar deprimido. Então a gente pode se sentir mal por nos sentirmos mal. Essas emoções a respeito das nossas emoções costumam ser o quê? Um viés que a gente tem, né, de pensamento sobre a nossa emoção. Então vamos pensar aqui, vou dar um exemplo para vocês para ilustrar mais ainda isso. Vamos pensar em um paciente que tenha um funcionamento intenso de relação com a ansiedade. Esse paciente ele terá interpretações e pensamentos automáticos sobre a própria ansiedade. Então é quando o paciente ele sente ansiedade, ele começa a pensar sobre essa ansiedade. Vamos pegar aqui alguns pensamentos automáticos distorcidos que o paciente pode ter nesse momento que ele sentiu ansiedade. Então pode vir o quê? E aqui eu vou abrir um parênteses. Quem estuda Beck, né, ou quem estuda talvez, né, a terapia cognitiva, vai entender muito porque isso aqui são pensamentos automáticos. São pensamentos automáticos lá da terapia cognitiva. É o mesmo pensamento. A única diferença aqui é que esses pensamentos estão relacionados sobre a emoção que eu estou sentindo. Então, por exemplo, no momento que o paciente está ansioso, pode vir um pensamento automático de catastrofização. E aí o paciente vai pensar o quê? É horrível que eu estou me sentindo ansioso, isso é horrível, isso é insuportável. Então é uma catastrofização. Nossa, esse nome é difícil de falar, né, gente? É uma catastrofização. Uau, consegui! É uma catastrofização da minha emoção. É horrível sentir ansioso, é insuportável sentir ansioso.
Que mais que o paciente pode ter de pensamento automático em relação, né, uma distorção de pensamento em relação à emoção de ansiedade que ele está sentindo? O erro de pensamento de previsão do futuro. Que quer dizer o quê? Por exemplo, meu Deus, essa ansiedade ela vai durar para sempre. Né? Estou ansioso, isso vai durar para sempre, eu não vou mais conseguir sair disso. Então, eu estou tentando prever o futuro. Que mais que a ansiedade pode despertar de pensamento distorcido, pensamento automático distorcido? O pensamento de leitura mental, que é: todos estão percebendo que eu estou ansioso, todos estão me vendo. E quando eu penso isso, todos estão vendo que eu estou ansioso, isso vai piorando, né? Mais ainda a minha ansiedade, vai intensificando mais a minha ansiedade. Que mais que o paciente pode pensar? Ele pode se rotular, né? Fazer o erro de pensamento automático, né? A distorção de pensamento de rotulação. E eu sou uma pessoa ansiosa. E isso, gente, é uma das coisas que eu mais escuto aqui no consultório. Eu venho aqui porque eu sou ansioso, né? Eu sou ansioso. Aconteceu isso porque eu sou ansioso. E isso é um movimento bem importante da gente cuidar com essa rotulação que o paciente faz, né? Por isso que eu brinco, a ansiedade não é o problema. Você não fez isso. Eu brinco com o paciente e falo, você não fez isso por causa da tua ansiedade, né? Você não está sofrendo por causa da tua ansiedade. Você está sofrendo pelo que você está interpretando sobre a sua ansiedade. A ansiedade não é o problema, mas é toda a interpretação que você faz sobre ela que vai agravar a ansiedade. Porque vocês lembrem que o objetivo não é que o paciente não sinta ansiedade. Se a gente não sentir ansiedade, a gente morre, né? A ansiedade é uma emoção importante, a gente precisa ter ansiedade, né? Mas o que vai agravando são esses pensamentos que eu tenho, né, sobre o que eu estou sentindo. Isso piora muito o quadro, isso intensifica mais o quadro. Que mais que o paciente pode ter aqui? O filtro seletivo, que eu só consigo perceber as minhas sensações de ansiedade. Comecei a ficar ansioso, comecei a sentir o meu coração palpitar, então eu só vou prestar atenção nessa sensação, eu fico focada na sensação. E aí, quando junta com o pensamento de catastrofização, isso fica muito mais forte. Então, meu coração deu uma acelerada, né? Fiz o quê? Filtro seletivo. Eu foquei toda a minha atenção aqui. Junto com o pensamento para interpretar essa sensação de catastrofização, então eu já estou tendo um ataque do coração. Ou eu vou morrer. Coloca a previsão de futuro, eu vou morrer. Que mais que a gente tem aqui? Pensamento do tipo deveria, né? Aqui ficou uma falha ali, né? Mas o que são os pensamentos do tipo deveria? Eu não deveria estar me sentindo desta forma. Eu deveria estar calmo nesse momento. Eu não deveria estar com esse frio na minha barriga. Eu não deveria estar com a minha mão suando. Eu não deveria ter essa emoção, né? Então veja que esse próprio pensamento sobre a emoção já me deixa mais grudado ainda nessa emoção. E de culpabilização também, né? Esses pensamentos automáticos e colocar o outro, é culpa do outro que eu tô ansioso, é culpa porque essa pessoa fez isso, porque aquela pessoa fez aquilo, né? Colocar a culpa em cima daquilo que a gente não pode controlar. Então, quem já trabalha com o conceito de pensamentos automáticos, eu peço que use esse conceito também para olhar sobre como o paciente interpreta aquela emoção que ele sente. E isso vocês podem fazer com todas as emoções que o paciente acha mais aversiva de sentir, né? Então, vocês podem observar, ok, naquele momento você se sentiu... Não, vamos pegar na própria sessão. Eu percebo que você está triste, né? Como que é para você ficar triste? Né? O que passa na tua cabeça sobre você estar triste? E a gente também pode fazer um levantamento com o paciente para ver quais são as emoções mais aversivas dele sentir. Né? Então, por exemplo, aqui eu peguei os baralhos, os cards das emoções, tá? Eu posso pedir para o paciente selecionar aqui quais são as emoções mais difíceis dele sentir. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar uma que geralmente o pessoal pega bastante. Então, o paciente pode falar, para mim a emoção mais difícil de sentir é a solidão. O que a gente vai pedir para o paciente? Como que é para você sentir a solidão? Aonde que você sente mais a tua solidão? E o que significa
você se sentir solitário, né? O que passa na sua cabeça, identificando o pensamento automático, quando você está solitário? Então, muitas vezes os pacientes podem falar assim: eu estou solitário. É horrível me sentir solitário, porque quer dizer que eu estou sozinho e quer dizer que ninguém gosta de mim. Então, aqui a gente acabou de identificar a crença que o paciente tem sobre a solidão. E se essa crença, porque eu me sinto solitário, quer dizer que ninguém gosta de mim, se essa crença é muito forte, o que eu vou fazer para regular a emoção? Eu vou entrar em contato com essa emoção? Não. Eu vou fugir o máximo que eu puder dessa emoção, né? Se eu não quero me sentir dessa forma, a pessoa ela pode beber, ela pode dormir, ela pode trabalhar um monte, não ficar sozinha, né? Ela ficar tentando se ocupar para não entrar em contato com essa emoção, porque o paciente tem uma crença de que não deveria sentir essa emoção, porque quer dizer que ele ninguém gosta dele, que ninguém se interessa por ele. Então, espero que vocês peguem até esse momento a ideia de que a gente pode levantar quais são as crenças que o paciente tem sobre aquela experiência emocional que ele está tendo em sessão ou que ele teve, né, e está relatando para vocês. Então, qual que é o problema? Né? Aqui que a gente tem, qual que é a consequência desses vieses cognitivos sobre a ansiedade? Né? A principal consequência disso é que a gente vai exacerbar aquela emoção, a gente vai exacerbar aquela experiência emocional. Por quê, né? Então vamos pensar no caso anterior. Se ali a pessoa prevê que a ansiedade dela vai durar indefinidamente, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar mais ansiosa, vai ficar mais ansiosa ainda pelo que vai acontecer lá na frente. Ela vai começar a tentar evitar qualquer situação que possa ela se sentir ansiosa. Se, né, como no caso anterior, a pessoa catastrofiza, né, a ansiedade dela, né, o que vai acontecer? Ela vai ficar ansiosa, porque isso é um evento terrível. E aí eu vou ficar lá me preocupando, antecipando a minha incapacidade, né, como resultado futuro. O que eu vou ficar fazendo? Aumentando a minha ansiedade, pensando no que vai acontecer. O que tão terrível vai acontecer lá na frente. Se eu fico rotulando, né, me rotulando como uma pessoa ansiosa, o que isso vai fazer? Isso ele vai aumentar ainda mais o que? A minha sensação de desamparo. Né? Ok, eu sou uma pessoa ansiosa, eu não tem jeito, eu sou uma pessoa muito ansiosa e não tenho como mudar isso. Isso vai aumentar cada vez mais a sensação de desesperança, de desamparo, né? Principalmente na questão de poder e ter a possibilidade de reduzir essa ansiedade. Então aí vai deixando a pessoa, esse desamparo vai deixando a pessoa mais ansiosa ainda. E se ainda essa pessoa se concentra seletivamente, né? Ela fica lá focada nas sensações dela de ansiedade, ela vai excluir, se ela focou ali, ela vai excluir todo o funcionamento adaptativo, né? Ela vai excluir todas as outras possibilidades de lidar com aquilo. E aí ela vai ficar mais ansiosa ainda, né, no que ela tá focando, e daí ela vai ser praticamente sequestrada, né, pelos pensamentos que ela tem. E se essa pessoa ainda ela fica pensando que não deve se sentir ansiosa, ela vai ficar mais frustrada ainda com a experiência atual dela. E ela vai ficar tentando achar formas de eliminar essa ansiedade, vai ficar crítica consigo, né, por ter essas emoções que ela acredita que ela não deveria ter, né? Então, e se essa pessoa também ela fica culpando as outras pessoas por suas emoções, ela vai ficar com raiva e vai ficar mais ansiosa ainda. E provavelmente ela vai ter um comportamento interpessoal que vai criar problemas adicionais, né? Ou por muita agressividade ou por muita passividade. Então, quais são as principais regras problemáticas que as pessoas podem ter sobre a experiência emocional? Primeira, é essa regra de que existem emoções boas e emoções ruins. Então aqui a gente vai colocar qual o funcionamento. Não existem emoções boas e ruins, porque todas as emoções têm sua função. Existem emoções agradáveis e emoções desagradáveis de sentir.
Outra regrinha que as pessoas colocam é que se as pessoas souberem que eu estou tendo esses sentimentos, elas vão pensar menos de mim. Né? Então essa é uma regra que muitos pacientes têm, né? De que se alguma pessoa souber dos sentimentos deles, vão pensar menos, e isso é algo que vai acontecer no consultório, né? Então alguns pacientes eles ficam mais resistentes em mostrar algumas emoções, com medo de que o terapeuta ache elas fracos ou pensem mal delas, né? Entre aspas, pensem mal delas. Então aqui a gente tem que ficar atento, né? Em ver esse funcionamento do paciente em relação ao julgamento do outro. Que mais? As emoções são um sinal de fraqueza. Isso também é muito comum. Não posso mostrar minhas emoções. E aí os pacientes chegam também aqui no consultório, no meu consultório, no teu consultório ou no consultório que você terá ainda um dia, né, tentando não entrar em contato com essas emoções. E isso vai aparecer de N formas nos atendimentos. Depois a gente vai falar um pouco mais específico sobre essas formas. E também outra regra muito comum e muito do senso comum, inclusive, e que vocês podem abrir qualquer rede social, vocês vão encontrar a autoajuda dizendo isso, que tenho que me livrar das emoções negativas imediatamente. Isso vocês vão encontrar muito. Livre-se da tristeza e dos sentimentos ruins, porque o que importa é a felicidade. Foque só na felicidade. Então, essa é uma cultura que coloca que a gente tem que ficar sentindo emoções agradáveis apenas, né? Então, as consequências dessas regras, né, que são crenças sobre a experiência emocional, é que a pessoa acaba tendo dificuldade de tolerar ou de aceitar qualquer emoção ou qualquer sentimento desagradável, né? E aí é mais provável que essa pessoa ela vá se concentrar daí nas emoções desagradáveis. E aí ela vai catastrofizar essas emoções e vai tentar suprimir, não entrar em contato com elas, ou ela vai tentar eliminar de qualquer forma, né? Eliminar desde comendo um bolo inteiro, eliminar bebendo, eliminar dormindo, né? Ela vai tentar achar um jeito de eliminá-las. E como resultado dessas regras, dessas crenças problemáticas sobre a experiência emocional, a consequência disso é que a pessoa vai começar a usar estratégias de enfrentamento que são problemáticas, né? Como? Quais são as principais? Ruminação, né? Ruminação é uma estratégia de enfrentamento, principalmente para medo. Eu não tolero sentir o medo, né? Não tolero. O medo é muito desagradável. O que é a ruminação? É eu ficar lá tentando achar tudo que pode dar errado, né? Eu tento fazer isso para controlar a situação e me afastar do medo. É uma falsa tentativa de controle. Então, a ruminação é uma estratégia super problemática, porque ela ocupa muito tempo, né? A ruminação, a preocupação, ou a evitação, autocrítica também, compulsão alimentar, consumo de álcool, automutilação também é uma estratégia para tentar regular a emoção, né? Então, aqui tem N estratégias. Depois a gente vai ver mais algumas, mas entendam que se eu tenho uma crença problemática, uma crença disfuncional sobre a experiência emocional, provavelmente eu vou utilizar alguma estratégia também problemática para regular essa emoção, tá? Esse é um princípio bem importante. Então, o que vai acontecer daí com todo esse processo, né? Uma vez que essas estratégias elas acabam falhando, né, em eliminar os sentimentos temidos, elas podem até eliminar a curto prazo, mas não vão conseguir eliminar a longo prazo, nem a médio prazo, o paciente ele vai começar a ficar mais ansioso ainda com as emoções negativas recorrentes do processo da própria estratégia disfuncional, né? E isso vai aumentar a avaliação daí negativa do paciente em relação à emoção. Então esse é um processo que ele vai se fortalecendo. Eu tento fugir da emoção, aí o desagradável, e aí eu provoco mais ainda emoções desagradáveis, e aí eu acabo vendo as emoções como mais problemáticas ainda. Então é uma bola de neve que isso acaba criando no funcionamento do paciente. E aqui eu tenho um modelo completo, agora juntando, né, todos esses conceitos aí que eu coloquei para vocês, né? Então vamos ver como que funciona todo esse processo do esquema emocional antes da gente conhecer as 14 dimensões. Então aqui eu acho que esse diagrama agora vai conseguir colocar tudo no seu lugar.
Então vamos lá, deixa eu ver. Espero que apareça minha bolinha aqui para vocês. Então vamos ver aqui, ó. Temos uma emoção, apareceu uma emoção, seja ansiedade, seja tristeza, ou seja raiva. O que vai acontecer? Qual que é o primeiro processo que vai acontecer? A pessoa ter uma consciência dessa emoção. Então eu vou sentir e ter a consciência. E lembrem que eu falei antes, aqui eu vou ter uma habilidade maior ou menor de consciência dessa emoção. E também do item que vem depois, aqui, ó, de rotular e diferenciar as emoções que eu estou sentindo naquele momento. Então, se apareceu, tive a experiência emocional, tenho consciência dessa experiência. O que eu vou fazer? Eu vou começar a tentar rotular, nomear o que eu estou sentindo. E agora eu tenho 2 caminhos aqui a seguir. Depois do momento que eu rotulei, identifiquei o que eu estou sentindo, eu vou entender as emoções como normais. Se eu entendo aquela experiência como uma experiência normal, quais são as estratégias que eu vou utilizar nesse momento? Estratégias de aceitação, de expressão da emoção, de validação da emoção, de relacionar essa emoção com os valores que eu tenho, né? E de aprendizado. E aí eu vou começar nesse ciclo a entender as emoções como aceitáveis, né? Eu vou aceitar essas emoções, vou entender elas como um movimento saudável. Agora, se eu tô aqui, nesse momento que eu rotulei e diferenciei as emoções, que eu tô nomeando essas minhas emoções, rótulo, eu não gosto muito da palavra rótulo, porque a rótulo a gente tem aqui na psicologia, né, o termo rótulo como rotular alguma coisa ser ruim. Aqui o rótulo tá por causa da tradução, né? Aqui eu peguei o esquema do Leary, então na tradução tá rótulo, mas entendam como nomear a emoção aqui. Então, se eu nomeio a minha emoção e eu entendo essa emoção como problemática, como se eu não devesse sentir ela, como se é errado eu sentir essa emoção, como essa emoção é uma fraqueza eu estar sentindo, eu já estou entendendo essas emoções como problemáticas, né? Então aqui você vai ter todas aquelas ideias, aquelas crenças distorcidas ou disfuncionais em relação à emoção. E aí eu posso entrar aqui ou em estratégias aqui de quê? De achar que essa emoção ela vai durar para sempre, né? Que eu vou perder o controle, né, dessa emoção, que é um perigo estar eu sentindo essa emoção. Aí se eu vou para esse lado, né, de falta de controle, de falta de finitude para essa emoção, o que eu vou fazer com essa emoção? Eu vou ficar com a ideia que eu preciso suprimir a emoção, que eu tenho que evitar essa emoção. E aí eu vou para as estratégias, aqui, ó, eu vou para as estratégias de dissociação, de excessos, de bebidas e de drogas no geral. Eu vou tentando apagar essa emoção, né? Então eu posso dissociar, né? Dissociar é uma forma de supressão da emoção. A bebida, né, para tentar também apagar, ou a droga para tentar colocar outra emoção ainda agradável no lugar, que é o que acontece muito, né, na ideia do paciente, claro. Outra questão outro caminho que eu posso seguir aqui nessa interpretação sobre a emoção entendida como problemática não no sentido de controle, mas no sentido de eu me culpar pela emoção, eu entender ela, não compreender essa emoção, eu ir para um viés de interpretação de que é uma limitação eu ter essa determinada emoção. E se eu acho que é uma limitação minha, que eu sou diferente das outras pessoas, eu vou para um outro núcleo de estratégias, que eu vou ficar ruminando, por que eu sinto isso, eu não deveria sentir essa emoção, eu vou ficar preocupado do porquê que eu tô com essa emoção, eu vou ficar me culpando, eu posso ficar reclamando, eu posso ficar muito crítico comigo, né? Então, aqui vocês veem também, aqui tem uma ideia de controle, e aqui tem uma ideia de se sentir defectivo, de se sentir diferente das outras pessoas.
Porém, as duas aqui, todo esse viés que está aqui em vermelho, ele vem para essas estratégias aqui, que são estratégias problemáticas para regular as emoções. E quando eu estou nesse processo, eu vou reforçar ainda mais a ideia de que as emoções são problemáticas. Então, reuni aqui, né, as principais formas que os pacientes têm de avaliar, de interpretar e de responder às emoções. Eu peço que agora, quem tem aqui pacientes, que já atendam pacientes, né, que tentem lembrar de algum paciente que vocês atendam para analisar essa avaliação, essa interpretação e essa forma de responder às emoções que o paciente de vocês tem. Se vocês não conseguem entender, levem isso aqui para investigar, né? Para ficar atento, para investigar com os pacientes de vocês. Então, na avaliação das emoções, o que a gente pode analisar, né? Tenho a experiência emocional. Como que eu posso analisar essa experiência emocional? Num primeiro momento, eu posso sentir culpa ou ter vergonha dessa experiência emocional, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui as emoções. Deixa eu pegar aqui uma que é bem comum dos pacientes. Aqui, ó. Essa aqui, ódio. Ódio é uma situação, é uma emoção que muitos pacientes sentem culpa ou sentem vergonha de sentirem, né? Ódio ou até mesmo essa aqui, ou até mesmo a raiva, né? Por quê? A gente tem uma cultura onde a gente tem que ser muito... que é errado sentir raiva, não pode bater. Claro que não pode bater, mas geralmente os pais, eles punem o quê? Eles punem a emoção, né, dos filhos. E aí a gente vai tendo cada vez mais vergonha de sentir raiva. Só que a raiva é uma emoção fantástica, eu digo, porque é ela que vai colocar o limite. É claro, a emoção, a gente tem que aprender a olhar ela como um recurso a mais para interpretar o que acontece ao nosso redor, né? Não quer dizer que a gente está com raiva que a gente vai bater na pessoa, mas aqui a nossa cultura, ela oprimiu tanto a raiva, né, que às vezes as pessoas não se permitem senti-la e ver, por exemplo, pacientes que têm um repertório passivo, geralmente eu tenho que trabalhar com esses pacientes para eles sentirem mais raiva, porque a raiva que vai dar o movimento, né, vai dar o movimento para o paciente ser assertivo, ser mais firme. Então, a raiva é uma emoção, né, que geralmente algumas pessoas têm vergonha de senti-la. Que mais que a gente tem nessa avaliação das emoções que os pacientes se queixam, né, ou que pode ser um problema? Quando o paciente fala assim, só eu me sinto dessa forma, né, só eu me sinto, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma emoção que seja nesse sentido, as outras pessoas não se sentem como eu. Aqui, ó. Aqui. Vamos pegar aqui, ó. Desesperança. Né? Só eu me sinto dessa forma. Ninguém mais se sente assim. Tem alguma coisa errada comigo por me sentir assim. Outra ideia também é a falta de compreensão das emoções. É quando os pacientes, eles acham que aquela emoção não tem por que estar ali. Eles não entendem por que uma emoção ela apareceu naquele momento. Não entendem por que aquela emoção, se eu perdi alguém, por que eu estou tão triste? Né? Se essa pessoa terminou comigo o namoro, por que eu estou triste? Eu deveria sentir raiva. Então, essa incompreensibilidade em relação às emoções. O que mais a gente tem também nesse viés da avaliação que o paciente tem sobre as emoções? A questão da aceitação, né? Muitos pacientes não aceitam ter determinadas emoções. Tolerância a sentimentos mistos, muitos pacientes querem se sentir só de uma forma, né? Então é difícil para eles entenderem que às vezes eu posso sim amar alguém e estar com raiva dessa pessoa. Duração da emoção, né? Muitos pacientes avaliam que não, eu não quero entrar muito nesse assunto porque se eu entrar nessa tristeza eu não vou mais conseguir sair dela. A necessidade de controle também, meu Deus, eu não posso ir lá senão eu vou ficar ansioso, eu tenho medo de perder o controle naquela situação. E o risco da emoção. Então, ao momento, principalmente no leque do medo, né, nas emoções do medo, os pacientes têm
medo do medo, né? Os pacientes têm o medo de que aconteça alguma coisa com eles, como um ataque do coração, ou até mesmo de perder o controle. Nas estratégias para lidar com as emoções, aí, a partir dessas interpretações que eu faço, né, vejam, todas essas interpretações que eu coloquei aqui para vocês, são interpretações onde eu vão me fazer me aproximar daquela emoção? Não, eu vou tentar me afastar dessas emoções. E o que geralmente os pacientes fazem? Tentam suprimir, evitar, continuam se sentindo, ou tentam culpar os outros, né, como serem a causa daquela emoção, ou ficam ruminando sobre aquela emoção ou de como eles são errados. E vamos entrar agora nas 14 dimensões dos esquemas emocionais. Então, revisando rapidamente, temos uma experiência emocional. Eu vou ter consciência dessa experiência emocional. Eu vou avaliar essa experiência emocional. Vou nomear o que eu estou sentindo. E aqui eu posso ir para um lado que é o lado de entender essa emoção e aceitar essa emoção e vê-la como algo saudável, ou eu vou olhar essa emoção como algo problemático, e aí eu posso me assustar e ter ideias sobre controle e supressão dessa emoção, ou me achar errado, todo equivocado por estar sentindo aquilo. E aí eu vou para estratégias problemáticas para regular a emoção. Agora, aqui a gente vai reunir muitos desses conceitos nessas 14 dimensões dos esquemas emocionais. E como que essas 14 dimensões vão aparecer no processo de psicoterapia? Primeira dimensão para a gente avaliar sobre as emoções dos pacientes. O que eu sugiro para vocês? Que vocês levantem com o paciente quais são as emoções mais difíceis para o paciente sentir. Vocês podem levantar desde uma história de vida, desde coisas que acontecem durante a sessão. Eu particularmente uso os cards das emoções para isso, ou vocês podem fazer uma lista. Enfim, achem uma forma de selecionar com os pacientes de vocês quais são aquelas emoções mais difíceis do paciente sentir. Por exemplo, eu peguei aqui um exemplo, tá? De um paciente que coloca aqui, as emoções mais difíceis dele sentir tristeza, angústia, medo, inferioridade e insegurança, tá? Eu posso pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui insegurança. Vou avaliar aqui a insegurança dentro dessa dimensão aqui. Invalidação. O que é a dimensão da invalidação para vocês observarem com o paciente? Então, foram lá, selecionaram, né, as emoções e agora vamos entender o paciente se ele tem esse esquema emocional ou não. Qual que é o esquema emocional aqui? Invalidação. O que é isso? É a ideia que o paciente tem do quanto que o outro valida, quanto que o outro aceita ou se importa com aquela emoção que ele tem, né? Quanto que ele se importa ou não se importa, porque a invalidação é justamente isso. Eu tenho a ideia de que os outros não se importam ou que os outros, inclusive, não vão aceitar a minha emoção. E vejam, isso acontece por um motivo. E quando a gente observa que o paciente tem essa dimensão da invalidação, que ele tem o esquema emocional da invalidação, se a gente for na história de vida do paciente, a gente vai encontrar um aprendizado nisso. Provavelmente a gente vai encontrar pais que invalidavam as emoções. Então, por isso que eu peguei aqui a insegurança. Esse paciente, ele pode colocar o quê? Que na história dele, toda vez que ele, às vezes, não toda vez, mas algumas vezes ele se sentiu inseguro e foi buscar o pai, né? E quando ele ia buscar o pai, quando estava inseguro, esse pai batia nele, dizia que ele tinha que ser homem, tinha que fazer as coisas, ou o pai ficava extremamente incomodado, lançava um olhar de reprovação para ele quando ele se sentia inseguro. Então veja, esse é um paciente que ele tem memórias de se sentir inseguro e buscou, né? Ele buscou uma figura parental para ajudá-lo, né? Nessa questão da insegurança. Mas aí o que aconteceu? Ele aprendeu que
não é legal se sentir inseguro, né? Ele aprendeu com esse pai, porque esse pai invalidou a insegurança dele, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu não falo mais sobre a minha insegurança, não falo sobre ela, e geralmente aqui você vai ter outras dimensões junto, né? Então, aqui, se o paciente ele acredita que esse sentimento, essa emoção que ele tem, não é importante para o outro, ou que o outro possa, inclusive, não aceitar ele por essa emoção, eu não vou falar. E aqui que é importantíssimo nós entendermos, enquanto psicólogos, que nós precisamos ser super validadores. A gente precisa ter um olhar atento e aguçado para validar as emoções que o paciente tem. E às vezes, pessoal, a gente fica um bom tempo preparando esse terreno para o paciente poder sentar e expressar o que ele sente, né? E às vezes são pequenas coisas, quando um paciente fala assim, não, é bobeira eu me sentir assim, é besteira eu me sentir assim. Esse é o momento que a gente tem que parar e falar, não é besteira você se sentir assim. E eu, inclusive, gostaria muito de saber mais sobre como que você está se sentindo, o que você pensa, como que é para você nessas horas que você está inseguro. Entendem que a gente precisa ser o primeiro modelo, muitas vezes, dos nossos pacientes, o modelo de validação. Às vezes esses pacientes eles vieram na vida tão invalidados que eles não sabem nem interagir com alguém que valida eles. Só que essa validação, o nosso papel enquanto validadores, tem que ser uma validação, pessoal, que não é uma validação daqui para lá. Essa é uma validação que eu brinco que tem que sair das nossas entranhas, entendem? A gente realmente tem que se importar com aquela emoção. Não adianta a gente falar, deixa eu tentar fazer. Não, isso é importante, eu gostaria de saber. Não é isso que a gente tem que fazer. É se conectar mesmo com o paciente. Não, para mim isso não é uma besteira. Eu quero muito saber o que você pensou, o que você sentiu nesse momento. E eu gostaria que você me falasse. É uma conexão diferente, entende? A gente precisa sentir e validar o paciente com as nossas entranhas. E aqui a gente precisa fazer o nosso trabalho terapêutico, porque em alguns momentos nós podemos ter dificuldades de validar algumas emoções dos nossos pacientes. E talvez aqui seja pela nossa própria história, pelos nossos próprios julgamentos, né? Então, nós termos conhecimento do nosso fluxo emocional e de como que é o nosso processo de validação com as emoções é fundamental. Outra dimensão, incompreensibilidade, né? É quando o paciente ele acredita que as emoções que ele tem não faz sentido e que não é possível ele compreendê-las, né? Então ele começa, eu vou dar o exemplo da briga mesmo, do fim de namoro. Eu não entendo porque eu fico triste, né? Olha como essa pessoa terminou comigo, vamos fazer de conta que terminou por mensagem e desrespeitando o paciente, né? Olha, e por que eu me sinto triste ainda? Não, se esse paciente está sentindo tristeza, a gente vai trabalhar o que com esse paciente para ele entender, tem um sentido aquela emoção estar ali. A emoção não está à toa, né? Ele está se sentindo triste porque provavelmente esse namoro também teve momentos de conexão, teve momentos de carinho, aí vai mudar de paciente para paciente. Mas tiveram coisas que vão fazer o quê? Que quando rompe, que quando não estão mais juntos, quando tem a perda, sim, a tristeza vai aparecer, né? Ou, por exemplo, até pegando desse nosso paciente aqui, a emoção para ele mais difícil e que ele achava diferente de todas as pessoas era quando ele sentia angústia, né? Ele não entendia por que essa angústia aparecia. Só que essa angústia do paciente, ela sempre aparecia quando ele se sentia inseguro, sem saber o que fazer com o futuro dele, né? Ele falava, a minha angústia vinha e aparecia no meu peito, né? E com o tempo ele foi entendendo quais eram os fluxos de pensamentos que estavam junto com essa angústia dele.
Terceiro esquema emocional para a gente avaliar com o paciente se ele tem ou não em relação às suas emoções. Culpa, né? Aqui é quando o paciente ele entende que algumas emoções são erradas de sentir. Tem vergonha por ter determinados sentimentos. E aqui os pacientes muitas vezes evitam os assuntos que têm a ver com o sentimento que ele mais tem culpa. Ele evita entrar em contato, falar sobre isso, né, em sessão, inclusive trazer o assunto. Então, por exemplo, um paciente que sente culpa, né, culpa e vergonha de sentir o quê? Solidão. Então, esse paciente fala: meu Deus, eu não posso me sentir solitário. Eu tenho muitos amigos e eu me sinto solitário, né? E eu não deveria estar me sentindo assim porque as pessoas me amam, gostam de mim. E aí, às vezes a pessoa, por sentir e se culpar tanto por se sentir solitário, acaba se isolando das pessoas. E ao acabar se isolando das pessoas, sente mais solidão ainda. Então, busquem perguntar para o paciente o que ele acha daquela emoção que você percebe que ele está evitando. Então, por exemplo, vocês podem estar durante uma sessão e o paciente muda o assunto e fala assim: não quero falar desse assunto, não me sinto bem falando desse assunto. Mas como que você se sente? Aí muitas vezes os psicólogos têm medo, né, de entrar no assunto, né? Mas é interessante que a gente entre. Claro, cada caso vocês vão avaliar, né, de acordo com o que vocês acham, né? Mas uma ideia é que a gente entre e fala: ok, mas então a gente não fala desse assunto, mas eu queria entender como que você se sente ao pensar em falar sobre esse assunto. Eu me sinto com vergonha disso, eu acho que eu não deveria ter, acho que é errada essa emoção que eu sinto. E por que esse assunto faz você se sentir desta forma? Então aqui vejo que abre um leque muito interessante se a gente identifica que o paciente está se sentindo culpado ou achando determinada emoção errada de sentir. Quarto esquema emocional, e que eu não sei vocês, mas aqui comigo é um dos esquemas que aparece muito, né? Que é a visão simplista das emoções, que é quando a pessoa ela deseja ser absolutamente categórica sobre o que ela sente, né? Por ela mesma, pelo outro, né? Eu quero sentir de um jeito e ter clareza desse jeito que eu sinto. E se começa a ter, digamos assim, mais de uma emoção, se eu começo a sentir coisas diferentes, ou se isso começa a ficar muito complexo, eu começo a achar que tem alguma coisa de errada. Então, muitas pessoas querem se sentir de uma forma linear ou se sentir de uma única forma nas situações, né? E quando estão em momentos mais complexos de vida, por exemplo, uma mudança de trabalho, quando tem que tomar alguma decisão maior, aí elas começam a se sentir atrapalhadas. Por exemplo, a ideia de que para tomar uma decisão eu preciso estar seguro, estar 100% certo. Isso é uma visão simplista da emoção. Não, porque eu vou tomar uma decisão, eu posso ter um lado meu que está seguro, eu posso ter um lado meu que está com medo, eu posso ter um lado meu que está angustiado, eu posso ter um lado meu que tem segurança. Então eu posso ter diferentes emoções ao mesmo tempo e não uma só e de cada vez. Outra dimensão importante para a gente avaliar com os nossos pacientes é se esses pacientes eles conseguem relacionar os sentimentos desagradáveis que ele tem com as coisas que são importantes na vida dele. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, se eu sinto solidão, por quê? É porque provavelmente eu valorizo a conexão. Se eu sinto tristeza, provavelmente é porque eu estou me afastando ou perdendo algo que é importante para mim, né? Se eu sinto medo, né, provavelmente é porque alguma coisa que é importante para mim está em risco. Então, todas as emoções, elas estão e elas podem estar relacionadas com os nossos valores. E quanto mais o paciente consegue perceber essa relação, melhor, né? Mais possibilita esse fluxo de aceitar as próprias emoções e ver essas emoções como um movimento saudável de vida. Sexta dimensão, controle.
né? Aqui é quando os pacientes, eles ficam, eu tenho um esquema emocional de controle das emoções. Eu tenho medo de perder o controle se eu me permitir entrar em contato com alguns sentimentos. Isso é algo muito recorrente no consultório, ou eu não quero ir lá porque eu tenho medo de perder o controle, eu não quero falar sobre esse assunto porque eu tenho medo de eu começar a falar isso e não parar mais de chorar sobre o assunto, né? Então esse medo que os pacientes têm de perder o controle faz com que eles evitem falar, né, ou entrar em contato com determinadas emoções. E isso vai aparecer também muito no consultório. Fiquem atentos aos movimentos de evitação, de sair do assunto, né? Mudar o assunto, esquecer de falar coisas para vocês, né? Então, observem que muitas vezes a evitação do paciente tem a ver com essa questão do controle. E o chorar é uma coisa muito interessante, porque muitos pacientes falam, eu não choro. E eu tenho medo que se eu começar a chorar, eu não vou mais parar de chorar, né? Então, o controle é um esquema emocional muito recorrente no consultório e ele vai aparecer dentro da psicoterapia aqui entre vocês e os pacientes, nesse mecanismo do paciente evitar entrar em contato e muitas vezes até deixar de falar algumas coisas na sessão. E aí vocês podem me perguntar, mas Tati, e aí como que eu faço? Aí lembrem do que eu falei lá no primeiro, a gente tem que montar uma relação, estabelecer uma relação terapêutica onde ele perceba a terapia como um lugar de validação. E é isso que vai possibilitar que o paciente fale sobre essas emoções que ele tem medo de sentir, ou vergonha, ou culpa. Entorpecimento, né? Esta aqui é um esquema emocional que tem a ver com o quê? E como se eu desligasse, né? Eu desligo, de determinada emoção. É como se eu não sentisse, né? O entorpecimento é quase como se amortecesse, né? Eu tenho um relato até esses tempos, eu tive de uma paciente que fala assim, tem momentos que eu vejo que as pessoas reagem, eu não reajo, eu fico parada, e eu naquela hora eu não tô sentindo nada. Só que é uma situação de desespero, né? E a pessoa depois sabe que aquela é uma situação de desespero que ela entorpeceu, ela desligou, né? Ou até o freezing, né? Então, o que é? É um sentimento de mal-estar, que ele pode estar caracterizado aqui pela diminuição da sensibilidade do movimento, né? É como se o entorpecer, o torpor, ele é esse amortecer, né? E nas emoções pode ter a ver com essa indiferença, sabe? Eu fico prostrado, as coisas acontecem ao meu redor e eu tô aqui. E inclusive vocês podem perceber isso até no próprio relato do paciente. Às vezes o paciente está falando algo muito trágico, algo muito difícil, e ele está relatando aquilo entorpecido, né? E aí aqui a gente tem diferentes teorias, né? Na terapia do esquema a gente tem o protetor desligado, né? Do Jeffrey Young, tem o protetor desligado, que é esse desligar. Então observem essa relação do paciente do que ele diz com a expressão emocional que ele tem. Racionalização, muito, né? No consultório aparece muito, que é a busca dos pacientes em serem racionais. E aí eu digo, que coisa que tem aquela tirinha que vocês vão encontrar nas redes sociais de emoção ou razão, o cérebro ou o coração, né? Isso eu brinco que é um desserviço, né, à saúde mental das pessoas. Né? E junto a isso, se a gente vai lá pegar, né, a idade antiga, os filósofos antigos que colocavam, né, que a gente tem que racionalizar e que a razão que é, né, da humanidade, a gente vai fazer o que com as emoções? Vai continuar a suprimi-las, né? Por isso que eu brinco, uma boa tragédia grega, ainda bem que a gente teve a tragédia grega e o romantismo para trazer um pouco a importância das emoções. Mas muitos pacientes chegam com essa ideia de suprimir as emoções, porque as emoções elas são inferiores, né? E a razão que tem que decidir. E aqui a gente tem a Marsha Linehan, que coloca na terapia comportamental dialética, na DBT, uma explicação que eu acho fantástica, que é da mente emocional,
a mente racional e a mente sábia. E o que é a mente sábia? Não é nem escolher uma mente nem escolher outra, é ouvir o que uma tem para falar e pegar a sabedoria daquela mente, ouvir o que a outra mente tem para falar e trazer a sabedoria dela. E aqui a gente tem daí a mente sábia, né? Então, a racionalização, muitos pacientes, eu tenho um perfil de pacientes muito racionais, né? Eu tenho um perfil de pacientes que geralmente são de pessoas que trabalham com riscos, que trabalham na área da saúde, ou trabalham com empreender, e que elas levam muito essa estratégia até de formação de algumas faculdades aí, ou de alguns treinamentos, que é de racionalizar, de a razão tem que ser, né? Então, a racionalização é um esquema emocional muito encontrado no consultório e que os pacientes trazem muito, e aí a gente vai ter a dificuldade do paciente. O nosso trabalho vai ser muito de fazer com que o paciente aprenda a se relacionar com as emoções e aprenda a escutar a sabedoria das emoções. Duração, né? Como a gente tem a crença lá do controle, né? Que eu posso perder o controle, a gente tem a crença da duração também, que é de ficar, dessa emoção não ir mais embora, né? Dessa emoção, agora que eu acho que eu falei também muito de duração lá no controle, mas o controle é eu perder o controle. E a duração é que isso vai ficar eternamente, eu vou ficar eternamente me sentindo dessa forma. As duas geralmente aparecem muito juntas, mas tem só essa conotação do controle, tem esse viés assim de perder esse controle. Baixo consenso é quando eu me sinto extremamente diferente das outras pessoas. É quando eu acho que eu não respondo iguais aos outros. Né? E aí é muito importante para a gente, e eu acho que a parte da educação emocional é essa, e da validação é essa, é desse compartilhar, né? É o sofrimento compartilhado, essa vivência compartilhada das emoções. E é tão bom quando a gente fala de algo que a gente sente e outra pessoa entende aquilo e troca com a gente e faz a gente sentir, poxa, que não é só eu que me sinto dessa forma, que você também se sente. Vocês já devem ter tido uma experiência dessas e sentir, poxa vida, né? Que legal, a outra pessoa também já se sentiu assim. Essa busca de consenso é algo importantíssimo pra gente. Né? Só que muitos pacientes vão chegar se sentindo errados, sentindo que são só eles achando que só eles se sentem daquela forma. E aqui a gente tem que cuidar, quando vai trabalhar com essa questão do consenso, de não desvalidar o paciente na hora de colocar ele como outras pessoas se sentem, que é mais ou menos isso. Não, mas não é só você que se sente assim, todo mundo se sente assim. Veja que desta forma é invalidante. Né? Então existe um caminho de questionamento para a gente fazer o paciente não se sentir sozinho nisso, né? Não aceitação da emoção, né? Acreditar então que eu preciso me proteger de determinados sentimentos, de não aceitar sentir. E aqui a gente tem todo o leque do mindfulness agora que está vindo com tudo assim, e que tem assim recursos fantásticos para a gente trabalhar a aceitação das emoções, né? A gente não ficar brigando tanto com essas emoções. Porque deixa eu ver se eu tenho aqui do meu ladinho. Não, deixa eu ir lá pegar. Eu vou ter que cortar o vídeo. Vocês vão ver que vai ter um cortezinho aqui. Peraí. Fiz o cortezinho porque eu fui buscar esse daqui. Eu adoro usar esse aqui, uso quase em todas as minhas aulas, mas eu acho que a melhor forma de falar sobre aceitação é com a armadilha chinesa. Né? Então, o que acontece? Se eu não aceito a minha emoção, se eu fico brigando com essa emoção e fico tentando me afastar dessa emoção, olha o que acontece quando eu faço força para me afastar e não aceito essa emoção. O que está acontecendo comigo? Estou ficando mais presa ainda nessa experiência emocional. Se eu aceito a emoção, olha o que acontece. Certo? Eu consigo apenas passar pela experiência emocional. Então, a não aceitação é um esquema emocional muito interessante, né, da gente investigar com os nossos pacientes em relação às emoções que eles sentem. Por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó.
Eu tenho um paciente que ele não aceita se sentir irritado. E detalhe, esse é um paciente que trabalha ensinando outras pessoas e dentro de uma empresa toda atrapalhada, né? Aí o que ele faz? Ele tenta suprimir a irritação dele, ele tenta fazer com que as pessoas não percebam essa irritação e aí ele acaba sendo extremamente passivo, né, para tentar não mostrar a irritação dele. Só que não tem como ele não sentir. Né? E aí o que acontece? Ele chega em casa e fica ruminando, fica pensando naquilo, fica irritado e daí ele fica irritado em casa. Né? Então, a não aceitação da irritação dele faz com que ele fique mais tempo irritado. Ruminação. Esse aqui é um outro, né, esquema emocional interessante da gente observar quando os pacientes estão nesse processo, que é o quê? Eu fico pensando o que tem de errado comigo. Né? Eu fico num ciclo, né, de... eu escrevi errado aqui, depois eu tenho que arrumar isso para vocês. O pior que agora que eu vi aqui, isso aqui já deve ter ido até para a apostila, né? Eu fico num ciclo de pensamentos sobre como eu me sinto mal. E fico ruminando e pensando que eu me sinto mal, que eu sou errado, que eu não deveria estar me sentindo desse jeito, que eu deveria estar me sentindo de uma outra forma. E esse processo de ruminação, ele leva para muitas pessoas várias horas do dia. Né? Isso implica em a pessoa às vezes não conseguir se conectar com as atividades que tem para fazer. Isso também ajuda muito a sensação de se sentir errado em relação a determinada emoção. Isso também o paciente fica tentando encontrar a lógica daquilo, do porquê que ele está sentindo dessa forma. Então a ruminação, ela tem um problema seríssimo, que é tirar o paciente da vida dele. Ele fica mergulhado naquele processo. Baixa expressão. Aqui está muito ligado com a questão também lá do primeiro que eu coloquei para vocês, com a invalidação. Então, geralmente, se eu tenho um paciente que ele não expressa muito as suas emoções, provavelmente esse paciente ele teve uma história de negligência em relação aos cuidados dele com a educação emocional, teve uma história de negligência, ou uma história também que pode ter uma história punitiva em relação a isso. Então é aquele paciente que ele pode ter diferentes esquemas, diferentes crenças em relação às emoções, mas o que é o principal? Ele vai acreditar que ele não pode expressar a emoção. E alguns pacientes a gente vai notar até diferenças, desde a habilidade que eu expliquei lá atrás para vocês, de conseguir identificar e nomear aquela emoção. Eu posso ter alguns com muita dificuldade, uma maior ou menor, até aqueles pacientes que podem até nomear muito bem as emoções e não conseguir expressar elas pelas regras que eles têm de fragilidade, por exemplo. Então eu consigo nomear, mas eu não falo. E eu tenho alguns outros que já têm até dificuldade de nomear e também com isso já não falam. Então é importante vocês identificarem qual é o nível do paciente de vocês. E culpar os outros, né? Também aqui é um esquema emocional, que é quando eu acredito que os outros que precisam mudar para eu poder mudar o como eu me sinto. E as outras pessoas que são as responsáveis por eu ter as minhas emoções desagradáveis. Né? Então, aqui é quando eu estou no direcionamento para o outro e eu preciso que o outro mude para eu mudar. Qual é o problema disso? É a questão que a gente não tem controle em relação aos outros. Né? Então, é como que eu vou me relacionar com as emoções que eu tenho provocadas nessa interação com o outro. Então, é uma questão da minha relação comigo, né? E que ela vai aparecer nessa interação com o outro. Então aqui, o que a gente precisa entender? Que o modelo de esquema emocional ele vai incentivar a pessoa a ver as emoções como algo que a torna mais consciente das necessidades que ela tem, das aspirações que ela tem, dos valores de vida dela e também das frustrações. Então, a gente fazer um trabalho com os nossos pacientes, deles entenderem como as emoções podem ajudar muito a gente a ter uma clareza maior da nossa vida e que elas que vão nos ajudar a viver uma vida plena. Então aqui, pessoal, nós encerramos o nosso primeiro episódio do webinário.
Eu vou deixar o grupo do Telegram aberto para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Algumas dúvidas eu vou responder no próprio Telegram, outras dúvidas eu vou levar até... eu vou fazer uma live depois reunindo todas as dúvidas que vocês têm. Por isso, então, é muito importante. Coloquem as dúvidas, pode ser aqui embaixo, né, nos comentários, pode ser no Telegram, e eu vou selecionando elas e achando o melhor momento para respondê-las. Agradeço muito a companhia de vocês nesse nosso primeiro episódio. Agora fiquem atentos que nós teremos em breve o nosso segundo episódio, que é sobre o perfeccionismo emocional. A nossa primeira aula é a mais longa de todas, porque são vários conceitos para a gente ver, né? O nosso segundo e terceiro episódios, eles são um pouquinho mais curtos, né? Para também aproveitar o gás que vocês têm no primeiro, já no segundo, no terceiro já vai diminuindo um pouco o pique de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem tudo na apostila e até o nosso segundo episódio.